Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Estamos de volta, mais uma aulinha de evangelização. Vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Estão animados? Muito bem, então já peço a vocês que separem a aguinha para poder fluidificar durante o nosso estudo. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa separadinho aí, tá bom? E vamos começar a nossa aula, certo? Então, agora, mantenha um silêncio, deixe as energias boas tomarem conta da sua cabecinha, dos seus pensamentos, do seu corpo. Vamos ficar num ambiente silencioso, vamos nos conectar com as boas energias, com os bons espíritos, com o mais alto dos céus. Vamos agora buscar o silêncio dentro do nosso coração para que a gente possa ouvir, estudar, conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus. E vamos tornando o ambiente bem agradável para a gente começar o nosso estudo, tá bom? Então, vou colocar uma música para a gente poder ouvir, para a gente poder se conectar com a melodia, com as boas palavras, e depois faremos a nossa oração, certo? A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança e de encontrar uma boa solução. Vamos lá? Oremos então. Senhor, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. Que possamos ouvir, aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Que nesse momento, Senhor, em que estamos passando por provas, por expiações, passando também e vivenciando novas experiências, que possamos estar conectados com a Tua palavra, que possamos colocar em prática a nossa fé, o nosso conhecimento, que possamos também, Senhor, exercer a nossa profissão de ser cristão, é a nossa maior profissão. Que possamos levar à frente a palavra do Cristo. Pedimos também que o Senhor esteja conosco agora nesse momento, nos abençoando, nos orientando, nos intuindo. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Então vamos começar o nosso estudo? O tema de hoje é um tema muito importante, assim como todos os temas do Evangelho, não é mesmo? Então, o tema de hoje, na verdade, resume muitas coisas que a gente já estudou aqui. O nome é O Homem de Bem. Já ouviu falar? O Homem de Bem? Tem até uma música com esse nome lá no grupo, não é mesmo? Então, o que seria um homem de bem? Homem no sentido de humanidade, tá bom? De pessoa, de ser humano, tá? Então, homem, mulher, criança, envolve todo mundo, tá bom? O que seria o homem de bem? O que é ser um homem de bem? Quando você pensa, por exemplo, no bem, o que é o bem? O que é fazer bem a alguém? Ou o que é praticar o bem? Já falamos sobre isso, não é mesmo? No estudo em que a gente falou sobre pagar o mal com o bem, lembra? Muito bem, então, o que seria o bem? A prática do bem. Quando a gente pensa numa coisa boa, quando a gente pensa no bem, automaticamente, muito provavelmente, a gente vai ligar o nosso pensamento
aos ensinamentos do Cristo, porque ele é o nosso maior exemplo de bondade, de caridade, de amor. Então, podemos concluir que um homem de bem seria aquele que segue os passos do Cristo, que pratica caridade? Podemos afirmar isso? E aí, o que você acha? Então, hoje falaremos sobre o homem de bem. Esse tema, esse assunto, nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, em praticamente todos os capítulos, porque o nosso Evangelho é uma orientação para a nossa moral, não é mesmo? Então, se um homem de bem é aquele que segue os passos do Cristo, o Evangelho todo fala sobre o homem de bem, o que nós precisamos fazer para que a gente seja um homem de bem. Certo? Então vamos lá? Vou começar falando para vocês contando uma parábola. As histórias que Jesus contava às pessoas para ensinar alguma coisa. Tudo bem? Vamos lá? A parábola que eu vou ler para vocês é a parábola do semeador, tá bom? Vamos ouvir e depois vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E, vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou. E como não tinham raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas em seguida, os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Olha quanto ensinamento a gente tem na parábola do semeador. A parábola do semeador vem falar sobre as sementes. Que sementes são essas? A semente aqui, nessa parábola, é a representação da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo. Certo? Dos ensinamentos. Esses ensinamentos foram trazidos por Jesus. Jesus veio trazer a máxima, a palavra de amor, e nós recebemos. Mas o que a gente faz com esses ensinamentos é que vai dizer se nós somos homens de bem, se estamos buscando ser homens de bem. Então vamos entender. A semente é a palavra, é o ensinamento, é o amor. Só que a gente precisa colocar essa semente em um lugar próprio, numa terra fértil. E onde seria essa terra fértil? O nosso coração, a nossa consciência.
Mas se o nosso coração, a nossa consciência não estão preparados para receber a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a semente não vai crescer. É igual uma plantinha. Quando você vai plantar, o que você precisa fazer? Colocar em terra boa, em terra fértil. Você não vai plantar na pedra ou no meio dos espinhos, não é mesmo? Então a gente precisa de uma terra fértil, uma terra boa para receber aquela semente. Quando a gente planta, a gente precisa cuidar, não é? Precisa de luz do sol, precisa de água, precisa de amor, de carinho, não é mesmo? Então tudo isso vai fazer com que a semente cresça e dê frutos, dê flores, dê folhinhas, não é? Pois bem, assim é a palavra de Deus. Quando a gente planta na nossa terra, que é o coração, a gente precisa regar, ter luz do sol, precisa cuidar. E como que a gente faz isso? Com o evangelho, com boas ações, com oração, certo? Assim, a gente vai cuidando da nossa sementinha, da palavra de Deus, que está em terra fértil no nosso coração. Tudo bem? Essa é a explicação da parábola do semeador. É uma comparação com a nossa vida, com o que a gente faz com a palavra que a gente recebe, com os ensinamentos que a gente recebe. E aí? Onde você tem colocado a sua sementinha? Onde você tem colocado os ensinamentos da palavra de Deus? Tem colocado em terra fértil? Vamos pensar sobre isso? Muito bem. Vou contar mais uma historinha para vocês. Era uma vez um homem que queria ter muitas coisas boas. Então ele foi numa loja. Nessa loja tinham placas imensas escritas assim: amor, paciência, sabedoria, alegria, bondade, caridade. Nessa loja tinha uma placa bem grande anunciando os produtos da loja. E os produtos eram amor, caridade, bondade, alegria, esses sentimentos que eu falei anteriormente. Então, essa pessoa ficou encantada com tudo aquilo que tinha nessa loja e logo foi pedir ao vendedor: me vê, por favor, 3 quilos de alegria. Me vê também 10 quilos de bondade. E foi pedindo assim, quantidade grande de cada produto. Aí, o vendedor entregou a ele um pacotinho bem pequeno, dobradinho assim. Quando ele sacudia, parecia que tinham coisas ali dentro, mas era bem pouquinha coisa. Aí ele falou assim: mas eu pedi 3 quilos disso, 10 quilos daquilo, eu pedi quantidade grande, eu quero muito, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa alegre, eu quero ser uma pessoa caridosa, então eu preciso de uma grande quantidade. O vendedor virou para ele e disse assim: sim, essas qualidades, esses sentimentos, essas ações são muito importantes, mas a gente não pega pronto, a gente precisa plantar. Aqui nesse pacotinho tem as sementes e você precisa colocar em terra boa, terra fértil, nosso coração, e assim elas vão dar frutos. Entenderam? Então, essa historinha que eu acabei de contar para vocês é uma demonstração muito legal da parábola do semeador, não é mesmo? Porque depende de quem? Depende da gente. A gente vai plantar a semente e ela vai crescer dependendo do nosso cuidado, certo? Muito bem. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre o homem de bem? Já que falamos sobre a parábola do semeador, vamos lá. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Atenção a essas 3 palavrinhas muito importantes, tá bom? Amor, justiça e caridade. O amor, nós falamos o tempo todo sobre o amor, não é mesmo? Amar o outro, cuidar do outro, certo? Carinho, afeto, tudo isso faz parte do amor. E nós praticamos o nosso amor com o próximo. A caridade é a mesma coisa, que envolve também muitos sentimentos nobres. E a justiça, que é muito importante, a igualdade, a fraternidade.
Então, essas 3 palavrinhas são importantíssimas para a gente entender o que é ser um homem de bem, tá bom? Vamos continuar. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Ou seja, o homem de bem pensa nas suas ações, se o que ele fez foi o melhor e se ele poderia ter feito melhor ainda, se ele não fez o mal e se ele fez o bem. Não adianta só não fazer o mal, temos que fazer o bem. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Ou seja, o homem de bem acredita em Deus, acredita na providência divina, confia no Senhor. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, se está passando por dificuldade agora, por um momento difícil, por um momento triste, ele tem fé que as coisas vão melhorar. Isso tudo sobre o homem de bem, sobre a pessoa de bem, tá bom? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então, os problemas, as dificuldades, as tristezas servem para aprender, tá bom? Para a gente evoluir. São provas e expiações. Provas está colocando a nossa fé em prova, testando o nosso conhecimento, testando a nossa fé. E as expiações? Estamos também pagando, aprendendo, refazendo coisas erradas que fizemos no passado. Então, estamos tendo uma nova chance, certo? Então, todos os problemas servem para aprender. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ou seja, o homem de bem pensa no próximo. Olha a caridade aí. Na necessidade do próximo. Sabemos que evoluímos como? Com o próximo. Amando, respeitando, praticando a caridade, tanto a caridade espiritual quanto a caridade material. Ele é bom, humano e benevolente com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Olha a justiça, a igualdade. Somos todos iguais, independente da cor da pele, da religião, dos interesses. Ele vê o outro como um igual. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. A gente tem uma música no grupo que fala muito sobre isso, vocês lembram? Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem, feliz de quem faz da humildade seu guia. Só um pedacinho da música, não é mesmo? Então, exatamente, a caridade, o bem, a benevolência, o amor ao próximo, tudo isso é um conjunto de quem age para o bem, as características de um homem, de uma pessoa de bem. Continuando então. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha, isso aqui é muito importante, sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Ou seja, aquilo que a gente falou no início, o homem de bem, o que ele faz? Ele pensa nas suas ações, ele reflete sobre o que ele fez. Será que o que eu fiz naquele momento foi o melhor que eu podia ter feito? Será que eu magoei alguém? Será que eu poderia ter feito melhor ou ter feito diferente? A gente tem feito isso? Temos parado para pensar nas nossas ações? No que a gente fez? Uma vez, a tia da evangelização falou assim: todo dia temos que praticar um exercício muito importante. Quando a gente coloca a cabecinha no travesseiro, precisamos pensar em tudo que fizemos durante o dia. Todas as nossas ações. Quando a gente para pensar e refletir no que a gente fez, a gente observa se a gente fez o bem, se a gente não fez o bem e o que a gente poderia ter feito melhor.
Olha que interessante. Já pensou se a gente tiver esse hábito? Se a gente adquirir esse hábito de todo dia parar e pensar no nosso dia inteiro e no outro dia fazer diferente? Aquilo que a gente fez não foi muito legal? A gente iria praticar bastante a palavra de Jesus, não é mesmo? Muito bem. E esse assunto nos leva a uma parte muito importante: os bons espíritas. Mas o que isso tem a ver com o homem de bem? Nós somos espíritas, não é mesmo? Seguimos os conhecimentos, os ensinamentos do espiritismo. E o que é ser um bom espírita? Será que tem a ver com ser um homem de bem? Com certeza, né? O espiritismo segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de bondade e de caridade. Então, ser um bom espírita é seguir e praticar os ensinamentos de Jesus. É ser um homem de bem. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Olha como essa frase é importante. Como reconhecer o bom espírita? Somos espíritas, queremos ser bons? Com certeza. Pelos seus esforços em melhorar. Atenção, mais uma vez. A gente vai reconhecer o bom espírita pelos esforços que ele faz para melhorar e pela sua transformação moral. Então, pela reflexão das suas ações e no esforço do espírita em melhorar, em fazer diferente, a gente vai reconhecer o bom espírita, aquele que está se esforçando para ser um homem de bem. Temos sido bons espíritas? E aí, o que você acha? Você tem sido bom espírita? Será que eu tenho sido uma boa espírita? Precisamos pensar sobre isso. Temos praticado a lei do amor, a lei da caridade? E aí? No nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa família, temos praticado a caridade? Temos proferido palavras boas? Temos orado? Estamos buscando fazer o melhor? Como está a nossa relação com os nossos irmãos? Com os nossos pais? Com o papai, com a mamãe? Com as pessoas que moram na mesma casa? O que temos feito? Porque a caridade começa dentro do nosso lar. Ser um homem de bem, ser uma pessoa de bem, ser um bom espírita começa com a nossa família, com as pessoas que estão todos os dias ali com a gente. O que a gente tem feito por essas pessoas? Temos sido bons filhos? Temos respeitado os nossos pais? Sim, isso faz parte da carreira, da trajetória para ser um bom espírita, para ser um homem de bem. Então, precisamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, a atividade de hoje, antes de dormir, pensar em tudo que a gente fez durante o dia. E aí, onde temos colocado a nossa sementinha? A palavra de Deus. Então, essa é a atividade de hoje, tá bom? Pensar em tudo que eu fiz durante o dia. O que foi bom, o que está de acordo com o ensinamento de Jesus, eu vou repetir amanhã. Nós vamos repetir amanhã. E o que não foi legal, o que não está de acordo com os ensinamentos de Cristo? O que a gente fez que não foi muito bom, que deixou alguém magoado, que a gente sabe que foi errado, porque a nossa consciência sabe quando a gente faz uma coisa errada. O que temos que fazer? Fazer diferente. Um bom espírita não é reconhecido pelo seu esforço em mudar aquilo que fez de errado? Pois é, então vamos nos esforçar para fazermos o melhor? Muito bem. Então, pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje. Sobre o homem de bem. O que temos feito? Vou deixar essa pergunta como reflexão. O que temos feito do dia que recebemos do nosso Pai Jeová? Porque cada dia é uma chance de fazer melhor. Temos aproveitado o nosso dia como? Como temos ajudado as pessoas que moram com a gente? O que eu tenho colocado em prática? Tenho colocado em prática a palavra de Jesus? Tenho feito orações? Tenho tratado bem as pessoas que moram comigo? Tenho respeitado meu pai e a minha mãe?
Tudo isso faz parte dos meus esforços para ser um homem de bem, para ser um bom espírita, certo? Sabemos que estamos aqui para evoluir, para aprender, para ajudar, para praticar a caridade. Então vamos aproveitar esse momento em que estamos em casa para avaliar o nosso comportamento. Vamos pensar assim: o que eu preciso fazer para ser uma pessoa de bem, um homem de bem, um bom espírita? Tá bom? Então, não vamos esquecer de fazer a atividade. Pensar sobre tudo que a gente fez durante aquele dia. O que eu posso fazer melhor? O que eu posso repetir amanhã? E o que eu não posso fazer novamente? Tá bom? Essas 3 perguntinhas são importantes. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem? Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. A postura do homem de bem, a postura do bom espírita. E falamos também sobre as sementes. Então, vamos colocar as sementes, a palavra de Deus, em terra fértil. Nosso coração precisa ser terra fértil para receber a palavra do Cristo, para que essa palavra possa florescer, crescer, dar frutos. Vamos comparar a palavra de Deus com uma semente que precisa crescer. E quando ela cresce, ela dá bons frutos, ela ajuda todas as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Esse foi o nosso ensinamento, a nossa reflexão. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a semeadura da palavra do Cristo. Tá bom? Então, vou colocar uma música, vamos ouvir e depois faremos a nossa oração. O amor é uma palavra que sempre chama atenção. Mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão forte, tão bonito. É dele que eu me alimento, é dele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem plantar o amor só vai colher felicidade. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade. E quem plantar o amor só vai colher felicidade. Oremos. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui reunidos em Tua Palavra, aprendendo um pouquinho mais dos Seus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, pela proteção, pelo ensinamento, pelo amor. Pedimos também, Senhor, que nos dê sabedoria, que possamos ter fé e acreditar em dias melhores. Que a semente, que a Sua Palavra possa crescer na terra fértil que é o nosso coração. Que possamos, Senhor, preparar o nosso coração, a nossa terra, para receber todos os seus ensinamentos. E que esses ensinamentos possam dar frutos e que possamos ajudar as pessoas a praticar a caridade. Que possamos trabalhar para sermos também homens de bem. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, por tudo, por toda a proteção, pelo carinho, pelo amor e pela paciência. Pedimos então permissão para encerrar o estudo de hoje, que assim seja. Então, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Foi muito bom estar com vocês, mais uma vez aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Jesus. Qualquer dúvida, pergunta, se quiser conversar, só manda mensagem, tá bom? Tia Malene está esperando a mensagem de vocês. Então, estou com saudades. Espero que vocês aproveitem bastante esse estudo e encontro vocês na próxima aulinha. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.